não tenho medo da morte. Eu não gosto das coisas que vêm depois, quando um ente querido falece. A única coisa que eu acho que eu fico mais seguro de eu ir ou de uma pessoa querida ir é se ela estiver resolvida. Que muitas vezes eu tenho... Eu não sei se pode ser uma coisa psicológica minha, psiquiátrica, alguma coisa, que eu tenho essa ânsia do resolver coisas. Eu gosto da coisa bem resolvidinha. Se uma vez aconteceu, eu sofri um acidente de moto, voltando do trabalho, e eu estava voltando normal, era as coisas do E6, estava começando a escurecer lá de Redenção. Na saída de Redenção, antes de chegar naquele posto de gasolina para chegar no Antônio Diogo, passou um cachorro e eu bati no cachorro. Infelizmente, não sei como é que está o cachorro, que eu sou muito pegado a bicho, eu fiquei muito chateado também pelo cachorro. E na outra mão vinha um carro. E eu caí da moto e eu rodei. E eu rodando, eu só conseguia pensar, eu tô indo para debaixo desse carro e eu já era. Será que tá tudo certo? Será que eu deixei tudo certo? Paguei minhas contas? Tá certo ficar assim. O meu único pensamento nesse momento era esse, de será que eu vou dar trabalho pro pessoal? Peraí, deixa eu ver. Não, tá tudo certo. Naquela hora eu aceitei. Eu falei, tá, tudo bem, vai. Mas, felizmente, eu rodei para o outro lado da pista, para eu cair no outro lado do canteiro, e só quebrei o pulso, a clavícula, e meio que foi bem tranquilo. Eu fui para o hospital, passei cirurgia, fiquei com um pino na mão, mas foi tranquilo. E eu fiquei com esse pensamento, e eu costumo... Oi. E eu gosto de replicar esse pensamento quando eu tenho oportunidades. Que aconteceu também uma coisa com meu pai. Recentemente, ele sofreu quase que uns desmaios. Eu vou chamar de desmaios para ficar mais fácil para o entendimento da geral. E eu ficava aqui questionando, será que ele está indo bem? Entendeu? Será que não tem mais nada? Eu até tem uma coisa para ser resolvida, porque ele já tem 70, ele é novo ainda, muito novo, 74 anos, não, 72. Vai fazer agora, esse ano vai fazer 72. E eu ficava me perguntando, será que quando chegar a hora vai estar tudo certo? Vai estar tudo resolvido? Eu fico muito... Uma vez ele falou, não, quando eu for... eu falei, não, peraí, meu senhor. Vamos resolver as coisas aqui. Vamos deixar tudo bem resolvidinho. Porque eu não quero arrependimentos pós-morte. Entendeu? Eu não sei se existe uma vida após a morte. Eu vou ser bem sincero, não sei. Eu não tenho essa certeza. Não tenho sei. E eu não quero que exista arrependimento, se houver, entendeu? Eu quero que as coisas, que a morte seja tratada como algo que vai acontecer inevitavelmente. Eu vou tentar te converter. Vai ser difícil, mas o seu papel é esse. Não, na verdade, meu papel não é esse. Eu até corrijo, né? Eu não vou tentar te converter. Eu vou tentar fazer com que Jesus te converta, né? Assim, um parênteses rapidinho. Com certeza. É porque eu me lembrei de Santa Teresa. Eu gosto muito da vida dos santos, né? Uhum. Santa Teresa de Calcutá, né, ela doou a sua vida no cuidado com os mais pobres. E alguém questionou a ela, mas madre, por que é que a senhora faz isso? Eles não estão se tornando católicos, eles não estão se convertendo. E a Santa Madre, né, ela ensinava dizendo assim, mas eu não faço isso para eles se converterem. Até porque quem converte não sou eu. Quem converte é Deus. Eu faço isso porque Jesus fez e me pediu para fazer o mesmo. É um bom exemplo. É um bom exemplo a ser seguido, o exemplo de Jesus. Bom, você falava que o seu pai com 70 e poucos anos, novo, isso, né? Ele teve esses episódios, já teve mais de uma vez. Sim. E eu sempre fiquei com essa, porque ele sempre com aquela brincadeira, ele é muito brincalhão, eu também puxei muito disso dele, não leva muito essas coisas sérias a sério, entendeu? E aí eu ficava com essa eu sempre tive essa de, cara, tem que ser resolvido. Você não pode partir... Não, você pode, obviamente, você pode. Você não depende disso. Mas eu quero isso. Eu quero que quando eu me for, eu deixe tudo certo. Eu não deixe um papel sem assinar. Bom, eu preciso ser sincero com o senhor, né? O senhor não vai conseguir isso, então calma, né? Então vamos lá. A mamãe,
ela descobriu um câncer aos 51 anos. Eu estava de férias em casa e foi tudo muito rápido, muito rápido. Aos 51 anos, a mamãe descobriu um câncer. E quando nós descobrimos a gravidade do câncer, foi a pergunta que eu fiz a um dos médicos que estava acompanhando a mamãe. Quanto tempo ela tem de vida? Geralmente os médicos, eles não são muito religiosos, assim. Pelo menos nós escutamos muito relatos, né, de alguns médicos que acham que são deuses e outros que têm certeza, né? Mas, graças a Deus, todos os médicos que trataram a mamãe foram muito religiosos. Tem coisas que a gente não explica, a gente vive. E aquele médico me deu uma profissão de fé muito bonita. Ele disse exatamente isso. Eu não sou Deus. Só quem sabe é Deus. Eu poderia lhe falar de semanas, de mês, meses, anos, mas quem sabe é Deus. Agora, algo eu lhe garanto. Quando a morte se aproximar, a sua mãe saberá. Aquilo mexeu profundamente comigo. Porque a mamãe me fez um pedido, que talvez tenha sido um dos mais duros. Ela disse assim, eu não quero que ninguém saiba do que está acontecendo comigo. Apenas você, a Márcia, que é a minha irmã mais velha, que à época estava, né, na luta pela vida da mamãe, e 2 tias minhas. Ela falou, não quero que os meus outros irmãos saibam, não quero que os meus outros filhos saibam, eu não quero que ninguém mais saiba. Aí eu fiquei, e agora? Aí... É um fardo pesadíssimo. Você fingir que tá tudo bem e não tá tudo bem, né? Enfim. E eu lembro que em uma das conversas que eu tive com a mamãe, ela disse assim, ela me chamou para conversar, ela estava deitada na cama, ela estava até inclusive na casa da sogra da minha tia Liduína, e ela disse assim, eu acho que eu não fui uma má pessoa. Eu acho que eu consegui ser uma boa filha. Você não conheceu os seus avós, mas eu fiz por ele tudo o que eu podia. Quando os meus irmãos precisaram sair de Paripoeira para poder tentar ganhar vida, em uma época que era tudo muito mais difícil do que hoje. Uhum. E eu precisei ficar lá, né? Precisei deixar trabalho, as minhas propostas de trabalho, né? Ou seja, de ser dona da casa dos outros, né? Para poder cuidar dos meus pais, eu fiz. E ela me relatou algo assim fantástico. Eu acho que os santos, eles têm essa capacidade de ver no ordinário o extraordinário, né? E a mamãe disse assim, quando a mamãe, minha avó, estava doente, ela dizia assim, minha filha, eu estou sem fôlego, eu não consigo respirar. Pegue um pedaço de papelão e me abane para ver se melhora alguma coisa. E a mamãe disse que pegou um pedaço de papelão de uma caixa e ficou abanando ela, né? E ela disse, minha filha, por favor, peça ao Chico Louro, que é um dos nossos vizinhos. Se ele traz do Aracati um pedaço de carne, eu queria tanto tomar pelo menos um caldo, nem que fosse de osso, mas alguma coisa que fosse de carne. Uhum. Né? E a mamãe pediu isso, né? E ela disse que ainda tentou, né? Levou ela para um médico, conseguiu uma consulta. Ela falou assim, eu ainda me lembro, meu filho, parece que eu estou ouvindo o barulho daquele trem fazendo tuc, 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 tuc. E eu sem entender nada ainda. Ela disse assim, e olha hoje, todos os médicos me conhecem, iam me perguntar como eu estava. Conseguiram antecipar as cirurgias, cuidaram tão bem de mim. Eu tinha um pedaço de papelão para a mamãe e vocês têm aqui ventilador, tem ar-condicionado. Para a mamãe e para o papai eu só tinha uma rede, eu tenho aqui cama, eu tenho cadeira, eu tenho ambulância, eu tenho enfermeira, eu tenho muita gente que está rezando por mim, que está me ajudando. Aqui, acolá, a Márcia disse que alguém mandou uma ajuda lá de Paripoeira, o padre mandou uma oração, o padre mandou uma ajuda, alguém mandou um dinheiro de São Paulo, não sei o quê. Tudo que eu não pude dar para os meus pais, eu estou recebendo agora. Eu acho que isso é um sinal. Eu não fui uma má filha. Com certeza. E ela disse outra coisa mais interessante ainda, que foi um grande consolo para mim. Ela pediu para eu ir ao banheiro. E ela disse assim, não se esqueça, eu sou a sua mãe. E quando você era criança, eu que limpei você. Então não fique tímido comigo, porque eu sou a sua mãe.
E assim como eu fiz com você, agora eu estou precisando que você faça comigo. E ela disse, quando nós voltamos do banheiro, ela dizia assim, eu acho também que eu não fui uma mamãe. Porque o seu pai deixou vocês muito novos, né? Eu tinha só 6 meses, eu não conheci, eu não tive infância ou adolescência com o meu pai, eu não tenho muitos contatos com ele, né? Eu conheci já adulto, né? Então meus contatos com ele são: oi papai, a benção, assim, quase zero, né? Meus outros 2 irmãos têm mais contato com ele, eu tenho menos contato com ele. Isso daria um outro episódio, né? Enfim. E ela dizia, olha, eu acho que eu não fui uma mamãe, né? E eu me lembro que ela dizia assim, eu sempre rezei por vocês. E eu me lembro de um fato, de uma vez quando ela disse isso, eu me recordei de um fato, que quando eu estava no 4º ano de teologia, no 3º ano de teologia, na verdade, né, que isso aconteceu quando eu estava no 4º ano de teologia, eu tive um momento de muita decisão, né? Fiquei assim, me questionando, meu Deus, está chegando, será que eu quero ser padre mesmo, né? Aí, em uma das folgas, eu fui para casa, né? Aí, lá em casa, você ia botar um pé na rua e chegava, benção mãe! 10 vezes, benção mãe, benção mãe. Aí eu ia na praça, né? Aí a benção mãe, a mamãe gostava de, a vida da mamãe era a cozinha. Lá em casa tinham 3 quartos, ficavam 2 quartos livres e ela só dormia na cozinha. Ela só ficava na cozinha. Dormia na cozinha, né? Aí ela já estava na rede dela, com o texto na mão. Aí eu fui para a praça. Aí eu voltei em casa para tomar água. Aí quando eu liguei a luz, né, da cozinha para tomar água, aí ela estava sentada com o texto na mão. Aí eu disse assim, mamãe, acorde. Aí ela, mamãe, acorde. A senhora dormiu rezando. Aí ela levantou assim o texto assim, ai meu Deus, eu dormi no primeiro mistério. Aí disse assim, meu filho, mas eu tenho que rezar todo o texto, porque é o que eu faço todo dia. Eu rezo o primeiro mistério pela Márcia, o segundo pelo Marcílio, o terceiro pela Matilde, o quarto por você e o quinto pela minha conversão e do mundo inteiro. Quando ela me disse isso, eu me lembrei do meu questionamento sobre ser padre. Que o meu questionamento era porque eu estava me confiando apenas em mim mesmo. E a mamãe me recordou que toda vocação é uma resposta de Deus a um povo que reza. Porque no Evangelho é isso que Jesus diz. E agora talvez algumas pessoas, os paroquianos, vão entender por que é que eu faço uma prece vocacional todas as vezes que eu rezo a Santa Missa, no início e no final. Eu começo a Santa Missa dizendo, rezemos pelas vocações sacerdotais e religiosas, e no final eu rezo, enviai, Senhor, operários para a vossa messe, e o povo responde, pois a messe é grande, os operários são poucos, né? O pessoal lá da Amazônia, melhor, o pessoal que vai para a Santa Missa comigo deve lembrar que eu faço isso em mais Santas Missas. Aí eu me lembrei dessa palavra de Jesus, que a vocação, ela não é nossa, a vocação ela é de Deus. Ele planta no nosso coração. Talvez o Senhor e as outras pessoas possam ainda não ter entendido isso, mas o que nós somos, nos ensina Paulo, somos o que somos pela graça de Deus. Então, tudo o que nós somos é vocação que Deus planta no nosso coração. Deus planta no nosso coração essa vocação e ela cresce, né? Sobretudo as específicas, como é o ser padre, o ser freira, né? O ser religioso, religiosa, que é uma resposta de Deus a um povo que reza. E eu sempre digo nas comunidades, padre não nasce de árvore, padre nasce de oração. E nós precisamos rezar por nós e pelos outros.